Oi, pessoal, boa noite. A professora Isadora já está entrando. Ei, boa noite, Isa. Boa noite, Tudo bom? tudo jóia. E peraí, deixa eu só limpar minha lente aqui que eu tô embaçada, Tá. ué. A minha também tá uma coisa. Uai, E que é aí? isso? E aí, tudo jóia? Tudo em ordem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui. Não sei se todo mundo viu, né? Mas esse projeto que eu tô fazendo de lives é para entrevistar pessoas que eu admiro, que têm sucesso profissional, para dar dicas sobre como foi o início de carreira para vocês, porque eu andei recebendo muitas dúvidas e perguntas sobre o que fazer nesse início de carreira. E a Isa, que a maioria já conhece, mas eu vou apresentar, é minha chefe, né, Isa? Minha parceira, super querida, Isso. dona do cursinho do CEIA, que a gente dá aula para a segunda etapa da OAB. E a Isa formou em Direito, mas ela teve uma trajetória completamente diferente que a maioria, né, Isa? Porque você foi Isso. empreender, você montou o CEIA e o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia você orienta alunos, enfim. Eu queria que você começasse contando mais ou menos como que foi a sua história e fosse dando dicas pro pessoal que está nessa fase. Essa fase de início de carreira é super desafiadora, realmente, né? Então, com certeza, as dicas vão ser super valiosas, gente. E podem mandar perguntas aqui que, enquanto a Isa fala, eu vou dando uma olhadinha. Isso. Gente, então boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Isadora Taide. Eu sou sócia do CEIA Cursos, que é um curso preparatório para a OAB. Nós somos especializados em OAB, tanto primeira etapa quanto segunda etapa, e também somos especializados na área trabalhista. Então, Exato. a nossa pós-graduação é em Direito do Trabalho. Os cursos que a gente faz, que não são da OAB, também são da área trabalhista. Então, hoje em dia, o SEI optou por ser um curso especializado na área trabalhista e principalmente especializado na OAB. Por isso que a gente tem a primeira e a segunda etapa. E a segunda etapa a gente só tem de Direito do Trabalho. Né? Eu sou sócia do CEIA junto com meu irmão, Tiago Ataíde, que é advogado. E eu vou contar para vocês um pouquinho como eu cheguei aqui nesse momento, que é o que é interessante para vocês que estão aí em início de carreira. O que acontece, gente? Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha entrado na faculdade, na minha cabeça, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu não tinha interesse nenhum em advogar, desde que eu entrei na faculdade. Então, qual era o meu objetivo fazendo a faculdade de Direito? Fazer concurso público, mais especificamente o concurso de delegado. Então, era esse o meu objetivo ao cursar a faculdade de Direito. E aí, eu Só fiz a para só faculdade fazer de... só um detalhe, Isa, para o pessoal entender. A Isadora é super determinada, gente. E dedicada até o fim dos tempos. Ela tá com o bebê novinho em casa. Então, assim, é porque muita gente não entra na faculdade com todo esse, né, com esse objetivo claro. Eu só fui descobrir no oitavo, nono período o que eu ia fazer. Mas a Isa já entrou, mas pode mudar, né, Isa? Que foi o que acabou acontecendo, né, Tati? Por isso que eu quero que Aham. vocês prestem atenção, gente. Porque a questão não é nem você, porque vocês sempre mandam muito pra gente assim, ai, se eu não sei o que eu quero. Não tem problema se você não sabe o que você quer. Só que aí, para você determinar o que você vai ser, o que você quer, você tem que tomar determinadas atitudes. Porque senão você fica parado pensando, ah, eu não sei o que eu quero, então não vou fazer nada. Exato. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas que estão paradas, sem produzir, sem correr atrás. Por quê? Porque elas não sabem o que elas querem. Mas você não saber o que você quer não é um motivo para você não estar produzindo, não estar correndo atrás, não estar fazendo coisas que talvez você não queira. E isso é muito importante. Eu converso muito com os meus alunos isso, porque a gente acaba se levando para essa situação, já que eu não sei o que eu quero, eu vou esperar. Cair do céu.
cair do céu a resposta, alguém me contar para eu começar a produzir. Então, a gente tem que afastar isso daí, porque isso atrapalha a carreira de qualquer pessoa. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria concurso público de delegado, beleza. Fiz a faculdade, né? Eu estudei na faculdade Milton Campos. Quando eu fiz estágio em escritórios de advocacia, tá? Outra coisa importante é a gente entrar em contato com as coisas para a gente determinar se realmente a gente gosta ou não. Porque quando eu entrei na faculdade... Quer, né, Isa? Exatamente, porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha na minha cabeça certeza, nunca vou advogar, não acho meu perfil, acho chato. Mas como que eu acho chato uma coisa que eu nunca fiz? Sim. Então, eu fiz estágios em escritórios de advocacia e aí eu acho, Tati, que até uma das coisas que acabou me encaminhando para realmente não advogar foi porque, além de eu não ter visto que o exercício da advocacia realmente não me atraía tanto, eu acabei não fazendo nenhum estágio na área trabalhista, você acredita? Mas sabe que eu estava comentando com a Ju, querida, que está aí também, que é a audiência trabalhista, que na nossa época era mais difícil fazer estágio na área trabalhista, lembra, Isa? Porque não tinha, os órgãos públicos não tinham estágio. Então você tinha que ir num escritório na área trabalhista ou então ter algum, sei lá, ter algum contato, porque o órgão público não tinha. E a Ju tá falando que ela também não fez estágio antes de começar, eu também não. Pois é. Na área E trabalhista, aí, claro. claro. E aí, o que acontece? Eu acho que eu também peguei uns estágios em escritório de matérias que eu não gostava. Tá. E aí, é claro, gente, lembrando que a gente não gosta só do que a gente não sabe, tá? Eu tô falando porque tem matérias na faculdade que elas não são tão fortes, né? Cada faculdade tem uma matéria que é mais forte, um enfoque é diferente. Eu Depende acabei do fazendo professor estágio em também. tributário, que eu tenho pânico. Fiquei, acho que eu fiquei 2 anos no estágio no escritório de tributário. Fiz estágio na Justiça Federal e aí era só previdenciário, né? Concessão de benefício. E fiz estágio também na área empresarial, em Legal. escritório de advocacia. Mas até aí tudo bem, porque eu entrava no... Mas aí eu ia para os escritórios, primeiro porque eu queria ter essa vivência do escritório de advocacia e para trabalhar mesmo, fazer alguma coisa na área jurídica para a gente não ficar engessado. Beleza. Quando eu estava 2 semestres de formar, veio uma matéria na faculdade que é considerada uma matéria que é muito difícil lá na faculdade Milton Campos, que é a prática trabalhista. E aí, olha para vocês verem, gente, eu já estava atrasada para formar. Arrumei uma confusão no meio da faculdade, porque eu... Gente, vergonha, tá? Não pode fazer. Eu falo com meus alunos, não pode fazer o que eu fazia. Eu repeti umas matérias de frequência, acabei atrasando a minha faculdade. Quando eu entrei nessa matéria, que é a matéria muito difícil da minha faculdade, que era muito difícil da minha faculdade, eu falei assim, meus amigos chegaram para mim e falaram assim, nó, Isa, não vai dar para você formar quando você queria. Por quê? Porque você vai... Todo mundo toma palmas 3 vezes nessa matéria. Falei, o quê? Eu falei assim, gente, eu não tenho esse tempo de vida para ficar aqui, eu preciso formar. Porque como eu queria outras coisas, eu queria formar rápido para fazer o que realmente eu queria fazer. Que era estudar para o concurso e tal. De delegada. Aí, como eu fiquei... De delegada. De delegada, gente. Vai acompanhando. De delegada. Fiz essa matéria e aí eu cheguei, gente, eu estudei igual uma cachorra. Fiz aula particular, peguei aula particular com uma menina que dava aula particular, ela me ditava as coisas para me ensinar. Eu fiz aula particular com ela, tipo, 3 vezes por semana. Peguei nunca, direito do trabalho, antes dessa matéria, eu tinha tido direito do trabalho 1 e tinha sido, assim, bem aquela parte introdutória, né? Princípios, história do direito do trabalho, bem no início. E aí fiz essas aulas particulares, gente, e pela graça do Senhor eu fui aprovada na matéria sem tomar pau.
E as minhas amigas todas já estavam fazendo a terceira e a quarta vez essa matéria. Aí, beleza. E você de Passei primeira matéria, passou. ó, passei. Aí eu falei assim, nossa, não vou ver isso nunca mais. Foi tanto estresse que me causou a matéria, que eu falei assim, nossa, eu não vou ver isso aí nunca mais. CLT nunca mais. Beleza. No semestre seguinte, e aí, Marininha, no semestre seguinte, as minhas amigas que estavam repetindo a matéria já várias vezes falaram assim, Isa, você vai dar aula particular pra gente, que a gente precisa passar. Eu falei, não, mas não vou dar de jeito nenhum, que saco, repetir essa matéria de novo, não quero saber, não. Acabou que as minhas amigas um dia apareceram lá em casa, 3 amigas minhas, e falaram, a gente veio e você vai ensinar a matéria pra gente de qualquer jeito. Eu comecei a ensinar elas para ver, porque elas já estavam mais atrasadas que eu na faculdade. Fui ensinar a matéria para elas, tive que continuar estudando para ensinar para elas. Gente, nisso, elas começaram a espalhar para o povo da faculdade que eu dava aula particular. Ela assim, Isa, dá aula particular dessa matéria, faz com ela. E as pessoas começaram a me procurar. E eu, gente, isso é uma característica minha. Se eu tiver assentada na rua, mesmo lugar, todo dia na rua, e você passar e me pedir uma coisa, no outro dia outra pessoa passa e me pede a mesma coisa, me pediu 3 vezes, eu começo a vender. Exato, isso que eu ia falar, tem empreendedorismo aí. Eu tenho essa característica, tá? Prática trabalhista, Livinha, prática da Milton Campos. Da Milton Campos, que é a prática que é famosa, 3, né? Que existe até hoje. Aí, ok. O povo começou a me procurar e eu comecei a dar aula particular. Gente, meu último semestre na faculdade, os meus professores me liberavam da aula para eu ficar dando aula particular lá dentro da faculdade, do tanto de aluno que eu tinha. Nossa. Aí já Só começou. que aí... Só que aí... Não, e aí o que aconteceu? Eu falei, eu tô gostando desse direito do trabalho. Eu tô começando a gostar disso. Mas por quê, gente? Porque eu entrei dentro daquilo. Eu me propus a fazer e eu me doei 100%. Tudo que a gente vai fazer na vida, se você não se dedicar 100%, não vai para frente. E aí, isso com o Carlos Henrique. Mas o Carlos ainda era dessa época. Que era dessa época. Ele era um dos professores, mas não foi meu professor. Meu professor foi o Gelap. Mas o Carlos Henrique ainda estava na minha época e continuou um tempo depois. Mas eu acho que ordem, quem era professor dessa matéria tinha que ser muito carrasco. Então, na Milton Campos era famosa. P3, todo mundo reprovava, era o caos, né? Tinham turmas de 70, 80 alunos em que 70% era reprovado. Tá. A Lívia tá falando que não é o Carlos Henrique, não. O Carlos... é o Carlos Cruz que deu aula para ela. Não, mas... Lívia, aí não é da minha época, não. Lívia, para de denunciar a idade. Aí é um pouco mais para trás. Mas tanto que o Carlos Cruz, que aí do Prolabore, né? Por isso que ele acabou montando o curso. Foi a história dele de montar o curso foi tipo a minha, porque ele também dava aula particular, a mesma coisa. Tá vendo, gente? Olha aí. Você vai explicar a matéria para o seu coleguinha de sala, olha o que deu. E isso eu formando para virar delegada, gente. Eu tava formando para virar delegada. Tá escutando. Velha, não. E aí, eu comecei a dar aula o dia inteiro, dava aula em duplas. De 2 em 2 pessoas, dava aula particular e tal. Ia na casa das pessoas, ou elas iam... eu não tinha lugar nenhum. E elas iam na faculdade, eu dava aula na faculdade mesmo. Uma hora chegou um momento que eu tava assim, gente, como que eu vou ficar dando aula? Cada vez vinha mais aluno e eu tinha que otimizar isso. Sim. Então, o que eu pensei? Eu vou juntar grupos e vou formar turmas para dar essas aulas, porque senão eu não vou dar conta. Porque eu tinha que ir na aula, eu tinha que, né? Eu estava na faculdade ainda no último semestre.
Então, no último semestre de prática 3, eu resolvi agrupar essas pessoas. Então, eu comecei a dar aula para grupos de 5 a 7 pessoas. E aí começa, gente. Olha o empreendedorismo de Isadora. Juntando o povo. E aí, o que acontecia? Eu peguei, gente, olha isso. Eu peguei o meu material da professora que tinha me dado aula particular. Aliás, vou até procurar ela, porque eu não tenho mais contato para ela para contar. A professora que me deu aula particular, eu fiz um caderno. Eu resolvi que eu ia transformar esse caderno numa apostila. Só que para transformar o caderno em apostila, eu tinha que dar uma estruturada maior, porque estava escrito com as minhas palavras, não tinha, era tudo à mão. Sim. Gente, quando eu resolvi... Aí contar para vocês. Quando eu formei, uma professora da Milton Campos me procurou perguntando se eu não queria dar uma profissionalizada nessas minhas aulas. Tá. E aí eu fui e falei, quero. Gente, tudo que você me chamar, se eu tiver, assim, se eu achar assim, não, é dentro da minha área, não é que eu sei, não. Não tô falando que é tudo que você me chamar que eu domino, não. Que é dentro da minha área, eu vou me propor a fazer e vou correr atrás e vou estudar muito para te dar o que você quer. Então, às vezes, eu falo muito, não é a gente esperar a oportunidade, a gente esperar estar pronto para esperar a oportunidade. Se uma oportunidade aparece na sua vida, você tem que fazer de tudo para você conseguir agarrar essa oportunidade. Exato. E mesmo que não seja o futuro, né, Isa, que você não fique naquilo para sempre, vai ser um aprendizado. E daquilo pode ter um contato que vai ser o que de fato é o que você vai fazer ou não, enfim. Exatamente. A gente não pode, porque eu acho, Tati, eu sei que os meninos eles têm muito medo de será que vai dar certo? Eles querem muito estar prontos para começarem a agir. Sim. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que tentar agregar o maior conhecimento possível e ir fazendo as coisas, gente. Dá medo? Dá medo. Só que o problema é que a gente não evolui se a gente não se propõe, não se desafia. E todo mundo começa de algum lugar, né, Isa? Então, assim, não adianta. Gente, vocês têm que começar, igual a Ju estava falando na nossa live de audiência. Ela foi fazer a primeira audiência dela e aí ela foi aprendendo. A Ju era professora, né? Porque ela tinha formado em letras, então ela não teve a oportunidade de fazer estágio. Muita gente faz a faculdade trabalhando com outra coisa. Sim. Mas, gente, tem que ir, tem que ir. Tati, disso que você falou, muito bom você ter falado isso, porque muitas pessoas, elas falam assim comigo, Isa, porque quando a pessoa visualiza onde eu cheguei, ela não entende de onde que eu vim. Como que foi a trajetória? E aí, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Isa, mas você é fora da curva. Mas você é uma pessoa diferenciada. Tem nada disso. Nada. E eu falo, quando falam isso comigo, eu fico chateada, porque eu ralei, viu, gente? Eu ralo até hoje. Então, você falar que eu tenho facilidade, que é por isso, né? Não. É porque eu não paro de estudar. Eu não paro de tentar melhorar os nossos cursos. O negócio não veio pronto, não. A Thaís está perguntando para a gente. Ela nem começou a estudar para a segunda etapa. Ainda dá tempo? Lógico que dá. Você está perguntando isso para Isadora? Pelo amor de Deus. Se tivesse faltando uma semana, eu falava que dava tempo, Thaís. Mas esse tempo que está faltando... Deixa eu te falar, é o mesmo tempo que todo mundo tem para fazer a segunda etapa da OAB, porque a segunda etapa da OAB é só 1 mês e 10 dias de estudo. Exato, exato. Gente, tá na hora, tem que fazer, tem que começar a estudar. Mas o negócio é não ficar assim, que dia eu começo? É começar agora, hoje, 1 hora antes de dormir, amanhã já se programa e vai, né? Isso, porque senão a gente fica protelando, né, Tati? Vai, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Vocês ficam nessa, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Daqui a pouco tá faltando 1 dia, vocês estão me perguntando se dá tempo. É para começar ontem a estudar.
Ô, Isa, E mas... aí, gente, Ah, eu fui e acabei transformando o meu caderno em apostila. Eu fiquei 2 meses e eles me deram um prazo, porque essa professora que me chamou para profissionalizar meu curso, ela falou uhum. assim, Isadora, a gente pode começar dia tal? Aí você Eu nem falou. penso, eu falei, pode começar dia tal. E eu tinha que fazer a apostila ficar pronta. Eu fiquei 2 meses, 9 horas por dia, sentada no computador fazendo a apostila. Fazia mais Uhum. nada, só fazia a apostila. Fui abrir o curso com ela, a gente começou. Depois eu acabei saindo de lá, porque ela fechou, na verdade. E aí Aham. eu abri o CEIA junto com o meu irmão. E aí, desde então, só foi crescendo, crescendo. E a gente, hoje em dia, é especializado na área trabalhista. Tanto cresceu que, num determinado momento, eu tive uma professora antes da Tati, que foi a Aham. professora Débora, ótima também. E aí ela acabou saindo por outros rumos da vida dela. E aí eu tive várias indicações da Tati. Tinha dificuldade para escolher qual seria a pessoa que seria a de processo do trabalho, justamente porque os meninos tinham muito contato comigo e queriam que eu desse tudo. Tudo, e você Então, não estava quando a aguentando quando eu... mais, né, Isa? Hã? Você não estava aguentando mais, porque era muito trabalho. Porque nisso, no CEIA, você dava. Você tem que. Quando você criou o CEIA, você continuou com a prática da Milton Campos, certo? E Isso, mais a segunda etapa da OAB. Porque você dava o exatamente. reforço para a prática e a OAB, né? Isso. Tanto que esse reforço de prática 3 eu fiquei aí uns 6 semestres tendo média de 50 alunos por semestre, só desse reforço de prática 3. E aula de segunda etapa da OAB, como era presencial, tinha OAB que eu abria manhã, tarde e noite. E muito desse pessoal, Isa, para o pessoal entender, vinha do P3 da Milton Campos. Muito desses Isso. alunos. Então, gente, as coisas vão acontecendo. Né? Quando Não, você faz na um bom verdade, trabalho, o né, negócio é Tati, eu falo com orgânico. os meninos. Hoje eu estou onde eu estou dos meus alunos. Então, esses Sim. meninos da Milton Campos, eles foram anos aí o meu público fiel. E quem que me Sim. divulgava para as outras pessoas, porque era muito no boca a boca. Nós começamos, na verdade, a investir em marketing, que aí é outra coisa que às vezes a pessoa fala: ah, não, mas para começar a fazer, eu tenho que investir em marketing, vou gastar dinheiro. Eu comecei a investir em marketing ano passado. É. Tirando as postagens que a gente sempre faz, a questão de impulsionamento, de tentar angariar mais pessoas, a gente só começou no ano passado. Ô, Isa, e me fala uma coisa, quando você montou o CEIA, então você fez com curso de prática e segunda etapa da OAB, né? Agora a gente está crescendo, vai ter pós, etc. Mas e aquela parte da orientação? Você faz também orientação individual, né? Isso. Que Eu eu já vi faço você. orientação de estudos, de qualquer tipo de estudo, a maioria para concurso, né? Orientação para Planejamento. concurso. Isso. Que aí eu faço planejamento de estudos e faço também a orientação de carreira, que é quando a pessoa não sabe qual que é o concurso que ela quer, ou se ela fica na dúvida se ela vai estudar, se ela vai advogar. E aí uma outra coisa, né, Tati? Não precisa só estudar. Pode trabalhar e estudar. E Hoje em aí você dia tá organiza tudo exato. Gente, planejamento é tudo na vida. tudo. Eu É. falo, os meninos falam assim, Isa, como assim que você tá? O João Pedro tá com 2 meses e 15 dias. Eu voltei a trabalhar na segunda semana depois que ele Gente, nasceu. Isadora não descansa. E eu falo, eu não voltei porque eu precisava voltar, porque eu poderia ter ficado sem trabalhar, mas eu vi que pela minha organização eu conseguiria, por isso que eu Sim. voltei. Mas porque é tudo muito planejadinho, muito organizado. Se a gente organiza, faz um planejamento, tudo é possível fazer. E aí, Tati, eu falo muito com os meninos o seguinte: a Hum. cada sim que você dá na vida, eu escutei isso de um moço que eu nem lembro o nome dele.
A cada sim que você dá na vida, você tem que arcar com os nãos que você está dando. Então, se você fala que é prioridade na sua vida, o seu trabalho, o seu estudo, ótimo, você dando sim para essas coisas. Mas você tem que entender que dar o sim para isso significa dar o não para várias outras. Exato, perfeito. Então, é muito importante vocês saberem para que vocês querem dar o sim. Porque sabe o que vocês fazem? Vocês dão sim para tudo. Aí não tem jeito, né, Isa? Ninguém consegue. Não tem como. E aí, Tati, a gente falando da questão de escolha. Porque tem muita gente que fala, olha, eu não sei o que fazer. Ah, eu não gosto de advocacia. E aí, gente, só para vocês entenderem essa transição, quando eu formei, eu tinha certeza que eu não queria advogar. Tanto que hoje em dia eu faço treinamento dentro de escritórios de advocacia e presto consultoria jurídica, mas não advogo, tá? Porque eu não gosto do exercício da advocacia, apesar de fazer peça, a parte que é de escrita e tudo eu gosto, não gosto do exercício. O advogado sem o exercício não existe, né, gente? Sim, sim, sim. E aí, o que acontece? Quando eu formei, eu fui e tive que definir em um determinado momento, eu estava com muito aluno, e aí eu pensei, ou eu vou continuar só estudando, ou eu vou mudar de área de estudo, de concurso, porque como eu ia continuar dando aula de trabalhista, Sim. Eu falei, como que eu dou aula trabalhista e quero ser delegada? Sendo que eu ocupo o meu tempo, a maior parte do meu tempo, estudando direito do trabalho. Sim. Como é que você ia fazer? Exatamente, não tinha, porque também a gente tem que saber as escolhas que a gente vai fazer, senão a gente faz tudo e não faz nada de bom, né? Exato. Aí eu fui e acabei definindo, porque eu não consigo parar de dar aula, eu sou apaixonada com dar aula, eu não consigo parar de jeito nenhum. E aí acabei entrando aí no CEIA de uma vez e ficando só fazendo as coisas do CEIA e a questão das orientações, que só não, né, gente? Isso tudo que a gente faz, que é do cursinho. E aí, o que acontece? Quando vocês chegam para mim e falam assim, Isa, mas eu não gosto de advogar. Quando alguém chega e me fala isso, eu falo a primeira coisa, você já advogou? Para início de conversa. Você tem que ter advogado, trabalhado em escritório, para você falar que você não gosta. E 2, muitos de vocês falam que não gostam de advogar, mas também não fazem nada mais. Sim. Fica naquela coisa. Esperando o que vai acontecer, esperando decidir o que quer fazer. Muitas das vezes, gente, a gente tem que fazer uma coisa que a gente não gosta, até para a gente criar novas oportunidades, para a gente conseguir fazer o que a gente gosta. Fazer um networking, né, Isa? Gente, se movimentar. Eu acho que assim, eu acredito muito em energia. Eu acho que a energia não pode ficar parada. Então, quando você começa a se movimentar, as coisas vão acontecendo, né? E vão acontecendo conforme você vai focando também sua energia nisso e naquilo. Então, eu acho importante também vocês pensarem em fazer esse movimento, ainda que você, poxa, não sei o que eu quero fazer, mas vai testando, né? Pelo amor de Deus, não fica parado. E aí, Tati, você também pode até me ajudar a falar isso com os meninos. A reclamação de muitos deles, quando eles formam, é a questão do salário. Sim. Porque eu não vou entrar num escritório de advocacia para receber R$1.200, R$1.500. Eu fiz um baita investimento na faculdade. Gente, eu entendo, né? Não é o salário de forma nenhuma que deveria ser o praticado, nem no início da advocacia. Só que o que acontece? A gente não pode utilizar essa justificativa para a gente... É isso que eu e a Tati estamos falando. Para vocês não se colocarem em movimento. Isso é muito importante. Então, mesmo que seja, você tem que... Se você quer advogar, se você quer... entrar em um escritório, você
dentro da sua cidade já tem os valores que são mais ou menos parecidos, tirando algumas exceções, mas é importante que você entre para agregar conhecimento, para conhecer pessoas, para crescer, né, Tati? Porque nós Até para somos ver. feitos das experiências que nós temos. Exato, exato. Às vezes lá você vai falar, você pode não se encontrar naquela função, mas você vai enxergar uma outra função que ali você teve contato, etc. O professor, meu amigo Zavanella, tá aqui, tá falando, advogar e lecionar é uma dádiva. Concordo, eu sou do time de... Eu gosto de advogar, eu amo advogar e amo dar aula. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu sempre falei com os meus alunos, Isa, e que eu vejo em você, você tem uma paixão com ceia, com as coisas que você faz. Tanto é que, tipo assim, com você não tem tempo ruim, né? Eu que lido muito com você, é assim, a hora que for, vamos lá, vamos fazer, tem que regravar, vamos sempre com ideias novas. A Isa não se acomoda. Para esse curso dessa vez, da segunda etapa, vamos gravar uma bateria de questões assim, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Estão sempre de olho nas provas, etc. Tanto é que a gente acaba acertando muito a questão por isso, porque, né, tanto investimento, tanta pesquisa. E aí, você tá, tipo, você não se acomoda, você tá sempre correndo atrás. E eu sempre falei, gente, não pensa no dia que você se aposentar, nas riquezas que você vai acumular. Esquece isso. Esquece o final. Pensa na jornada, né? Pensa no dia a dia. A vida é agora, não é o dia que você vai formar, é hoje, é amanhã. Quando vocês acordarem na segunda-feira, o que vocês querem fazer, né? O que vocês vão ter felicidade, prazer em fazer? E às vezes existem, né, pessoas que já sabem. Falar, eu quero fazer concurso para magistratura, soube a vida inteira. Mas a maioria não, eu não sabia. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade. Então, como é que você vai descobrindo? Vai nessa tentativa e erro, fazendo testes, fazendo estágio, começando a trabalhar de algum lugar, etc. Né? E saindo Tati, imagina se eu não tivesse me proposto e não tivesse corrido atrás para dar as aulas. Será que realmente eu ia continuar no caminho que na minha cabeça era o caminho que eu tinha escolhido para mim? Às vezes não. Pode ser que não, foi o que a Tati falou. A gente não tem que preocupar com o destino final. A gente tem que preocupar com o percurso, com a jornada. O que você pode fazer hoje para estar onde você quer no futuro, independentemente do que você tiver escolhido para o futuro. Se você não começar agora a investir em você, a estudar, a correr atrás, se você condicionar a sua vida e as suas escolhas a determinadas situações, a estar preparado para elas, você nunca vai fazer nada. Exato. Porque o momento ideal não existe. Exato. Não, e assim, se a gente for esperar o momento ideal, não vai fazer. Não vai. E às vezes a pessoa fala, o Miller, meu aluno super antigo da Newton. Oi, Miller. Olha só, gente, muita gente que às vezes fala assim, eu quero advogar, mas eu quero advogar, eu quero ter o meu escritório. Gente, antes de ter o seu escritório, é importante você passar por outros, ralar, ver como é que funciona, como que é a estrutura dos outros escritórios, né? Ganhar mal no início, né? Ou bem depende aí de onde você vai trabalhar. Belo Horizonte, a gente sabe que os valores de salário inicial são baixos. Aqui em São Paulo até os valores são bem diferentes. Às vezes também é o caso da pessoa, né? E trabalhar em empresa, enfim, escritório de advocacia. Mas assim, gente, vai testar mesmo porque isso vai valer experiência para você montar o seu escritório. Né? Você mesmo, Isa, você teve a experiência com essa outra professora lá no início, né? Que vocês montaram. Com certeza você tirou experiência desse seu período. E o CEIA mesmo, a Isa teve um momento no CEIA que ela transformou, e eu estava, né, nessa transição, que a gente foi do presencial para o online, né, Isa? Isso. E você foi atrás de estúdio, disso, daquilo. E é isso. E foi um momento decisivo, né, Tati? Que se eu não tivesse tomado esse rumo, talvez nós não estaríamos onde estamos hoje.
Então, a Exato, gente tem que realmente arriscar, tentar, gente. A tentativa tem que ser feita. Se você vê que aquilo exato, não deu certo, não tem problema nenhum e dá uns passos atrás. Qual que é o problema? Em exato, voltar e tentar começar de novo. exato. Não, exatamente. A gente tem. E você também trouxe isso de uma experiência. Você ficou de olho no mercado, vendo o que estava acontecendo, observando quais eram as tendências, etc. Para a gente não ficar também parado no tempo, né? Exato. E, Tati, essa questão da acomodação é uma coisa Uhum. muito importante que eu sempre trato com os meninos, é essa questão da gente achar que a gente tem bagagem suficiente e querer ser remunerada pelo que a gente acha que a gente tem. Sim, Então, quando os meninos, quando eu falo assim, gente, quando eu falo os meninos formam, eu também formei, tá? É a mesma coisa. Quando a gente forma, às vezes a gente tem na nossa cabeça, fala assim: "Ah, não, agora eu tenho que ser valorizada já que eu estudei, paguei faculdade, né, para quem fez faculdade particular, paguei a faculdade toda". O mundo não é assim, gente. não. Até porque, e olha, eu vou falar, não é nem tirando o mérito da minha faculdade, não, tá, gente? Não é falando isso. Mas eu quero que vocês entendam que tudo que eu estudei, como eu não queria direito do trabalho, tudo que eu estudei, fui eu que corri atrás. Exato. Então, não tem como, até porque a graduação, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a graduação ela é um direcionamento. Uhum. Se você não pegar firme, não aprofundar no que você tem interesse, não tem como se destacar no mercado de hoje. Então, você não sabe o que você quer fazer? Primeira coisa, estudar, né, Tati? Estudar É. nunca é demais, mesmo se você saiba ou não saiba o que você quer fazer. Uhum. E veja as E se oportunidades que estão aí próximas a você e vai na tentativa, né? E E tem eu iniciativa. vejo que acontece. Tem muitas pessoas, essa questão de correspondente, que eu vejo também que tem muita gente que reclama da questão do pagamento e tal. Aham. Beleza, gente, mas é aquela coisa, a gente tem que pensar assim, a gente tem X ou zero. Então, a gente sempre tem que pensar na experiência do Exato. que só no valor da remuneração. Não estou falando, ninguém vive de vento, né, gente? Todo mundo tem conta para pagar. Eu sei. Agora, se a gente se acomoda com aquela situação e fica aguardando sempre a situação mais favorável para entrar naquele desafio, a gente não consegue sair do lugar. Você, Pois é. Tati, você entrou em escritório de advocacia assim que você formou? Na verdade, eu entrei no mestrado, né? Eu troquei a ordem de tudo, né? Eu Aham. formei e entrei no mestrado. E aí eu fiz o mestrado, aí no meu segundo ano, primeiro ano de formada, eu estava no mestrado. No segundo ano eu entrei num escritório de advocacia. Então eu trabalhei em 2 escritórios de advocacia que foram escolas para mim, principalmente o segundo, porque o primeiro eu fiquei pouco tempo. Eu tinha uma chefe que eu até conversei com ela esses dias por aqui, que é a Val, que é sensacional e que despertou assim a minha paixão pela advocacia, porque quando eu fiz o mestrado, eu tava na dúvida se eu ia fazer concurso, se eu ia advogar, o que eu ia fazer, enfim. Quando eu entrei no mestrado, eu fiquei um pouco chocada, porque eu não achava que eu ia passar na prova. E eu Uhum. tinha feito a minha matrícula no LFG. Eu ia estudar para concurso também. Aí eu falei, não vai dar para estudar para concurso e fazer mestrado. Os estudos são completamente diferentes, Não. né? Assim, tem nada a ver. E eu entrei no mestrado, eu era muito crua, né? Porque eu acabei de formar. Tanto é que os professores, o Godinho que me orientou, falou: Ó, você vai ter que dar uma ralada aí, porque era eu e juiz, enfim, eram, né, pessoas super competentes e tal. Então eu estudei muito no meu mestrado, porque eu era a mais inexperiente da turma. Então, eu fiquei nesse primeiro ano estudando. Aí depois eu fui para escritório de advocacia. Aí, gente, quando você vai para o escritório e depois. Aí eu fui conseguindo conciliar as minhas aulas com vou sair do escritório para abrir o meu escritório, entendeu? Agora eu consigo. Aí eu, né, fui me organizando. Mas uma coisa é fato. No início, eu concordo que a gente tem que ter um preço, um valor
que não desvalorize, né, o profissional, etc. Mas a gente tem fases na carreira que a gente vai crescendo. Então, assim, talvez, obviamente, né? Talvez não, óbvio que o valor de uma hora de trabalho que eu cobro hoje, eu não cobraria há 10 anos atrás nunca. Do mesmo jeito que quando eu dava aula particular, eu não cobrava o valor que eu cobrava depois de 9 anos dando aula, né, gente? Com uma estrutura, com pessoas trabalhando com você envolvidas, etc. Totalmente diferente. A gente tem que dar... Só que isso aí tem que vir junto com o crescimento, né, Tati? Pessoal. Exato, exato. Você tem que... por isso que é importante a questão da experiência que a gente está falando, porque você vai agregando valor ao seu trabalho, né? Com aquela experiência, você vai tendo características que são só suas, e aí com aquilo você vai se posicionando no mercado de trabalho, né? Então, e as coisas vão acontecendo. Agora, tem que ter iniciativa também, né, Isa? Eu recebi muitas perguntas em relação a como procurar o primeiro emprego. Entendeu? Então, assim, eu quando terminei o mestrado, eu entreguei o meu currículo de mestre, que todo mundo falava, gente, essa menina é mestre com 20... Eu comecei a dar aula com 25 anos. Ninguém queria me contratar. Eu pesquisei na internet todas as faculdades de Direito de Belo Horizonte e arredores no Google, os e-mails. Eu mandei e-mail para todas as faculdades de Direito de Belo Horizonte. E algumas eu levei pessoalmente meu currículo na cara de pau. Então, assim, nada caiu também no meu colo. Não tem como. E você falando isso, Tati, eu tenho até um exemplo de uma aluna minha, que ela que aí, gente, e aí só para ir dando uns direcionamentos para vocês. Então, quando a gente forma em direito, você tem a opção da advocacia, você tem a opção de concurso público, você tem a opção de seguir só a área acadêmica, né, Tati? Exato. Tem gente que só vai fazer pós, vai fazer mestrado, tem interesse de ficar dentro da área acadêmica, também é uma área maravilhosa, né? Sim. Que você pode ou não conciliar com a advocacia ou com outra coisa, tudo depende do seu perfil e do que você quer fazer. Tem uma aluna minha, Tati, que foi mais ou menos igual você falou. Eu acho, ela deve até estar aqui assistindo, mas eu acho que ela ficou 1 ano e meio entregando currículo para dar aula aqui em Belo Horizonte. Sim. Entregava e às vezes o currículo, na verdade, naquela primeira seleção já não era nem selecionado, né? E por quê? Porque o currículo dela era ruim? Não. Porque ela já tinha acabado o mestrado, deviam ter muitos currículos parecidos, só que tem outras coisas que influenciam, né? E às vezes também indicação, essas coisas. Só que aí o que ela ia fazer? Ah, não, só tá sendo escolhido quem é indicado, não vou mandar mais. Não, ela ficou 1 ano e meio mandando. Tem que ter persistência. Sim. Então não adianta, porque às vezes, né, Tati, quando o não vai batendo na porta da pessoa, às vezes ela vai achando que ela não é capaz, né? Eu não sou capaz, nunca que eles vão me escolher. Então não pode, gente, nada. O que vale a pena nessa vida dá trabalho. Não adianta vocês quererem alguma coisa que seja fácil. Isso não existe. A não ser que você queira ficar totalmente acomodado, né? Em uma situação que não vai te desafiar e tal. E aí, tudo bem, gente. Tá tudo bem. As pessoas podem ficar em situações se elas estão se sentindo confortável. Mas, via de regra, a gente vê e vocês mandam aqui, vocês querem mais, vocês querem crescimento, vocês querem evoluir na carreira. E, para isso, tem que ter persistência, consistência. Enquanto nesse 1 ano e meio, por exemplo, esse caso da aluna da Isadora, que ficou 1 ano e meio distribuindo currículo, nesse 1 ano e meio que a pessoa ficou ali distribuindo currículo meio que sem ter uma ocupação, estuda, né? Então, saiu uma lei nova, vira especialista naquela lei. Vai estudando, vai agregando conhecimento, que isso, com certeza, em algum momento vai te ajudar. Com certeza absoluta. Isso. Não tem jeito. E, Tati, o que é muito importante hoje, do mercado de hoje, é uma dica que eu dou, que eu acho que é assim, que é uma dica que é muito importante, que vai ajudar os meninos,
é Uhum. sempre focar em se especializar em uma determinada coisa e não Sim, querer ficar sabendo tudo. sim, com certeza Porque absoluta. isso eu falo, quando eu e meu irmão abrimos o CEIA, a gente tinha essa opção e durante o tempo do CEIA, eu sempre recebi muita proposta de ampliar o CEIA para outras áreas. Uhum. Porque não é o normal que você vê. Cursinho preparatório tem para INSS, Polícia Federal, IBGE, todos. Tem cursinho para tudo. E Sim, o CEIA, por opção nossa, ele não abriu para outra área. sim, é só Hoje AB. em dia, o mercado, ele exige que você seja especializado, que você seja realmente expert naquilo que você se propõe a fazer. Sim. Então, a gente vê até Tati, até para advocacia, você não concorda comigo? Com certeza, gente, generalista não tem vez. Aquele advogado que faz tudo, desculpa, ele não faz nada direito. Eu não acredito nessa pessoa, não acredito. Assim, para mim, é especialidade. Eu sou de direito do trabalho, então eu vou estudar a minha área, etc. Agora, eu recebi umas perguntas assim: ah, professora, mas como é que eu me especializo em uma área se eu não sei qual área eu quero? Gente, alguma coisa, né, você tem que começar a estudar. O que você tinha mais facilidade na faculdade? Comece por algum lugar, né? Essa questão de ser especialista é muito importante, faz muita diferença, mas muita diferença. Não, te diferencia no mercado. Hoje, cada dia que passa, o nicho, né? Você ter um nicho de atuação é mais importante para que o profissional seja melhor qualificado. Então, Com não tem certeza. jeito. E aí, uma outra coisa importante, gente, que aí às vezes falam comigo assim, Isa, mas eu não sei qual pós que eu quero fazer, se é de trabalho, se é de tributário, se é de não sei o quê. Antes de Boa. você decidir qual pós você vai fazer, gente, tem tanto conteúdo gratuito sendo disponibilizado. Sim. A Tati, por exemplo, tá com um grupo do Telegram de dicas trabalhistas que eu tô chocada. Eu acho que a Tatiana não tá dormindo. Porque Meio toda hora eu psicopata, né? vejo um trem lá. Coisa de qualidade. Eu abri o grupo, depois a Tati foi e falou para eu Eu abrir o falei, grupo do tem que abrir o Telegram de do estudos ceia. para a OAB. Tô com um grupo de estudos da OAB. Gente, vocês têm muita coisa e tem de professores de outras matérias para você começar a estudar e ver se é aquilo ali realmente que vai te dar o gás de estudo. Exato, Essa exato. desculpa de que, Isa, eu vou investir cada hora numa pós. Não, não precisa. Mas É, para começar a estudar, você não precisa fazer pós. Então, exato. para você se Gente, ali definir. é até ideal que você defina antes, né? A Isa tá falando do grupo do Telegram, tá no meu perfil do Instagram tem o link, e no perfil do Ceia também tem o link, pro meu e pro do Ceia. Isso aí é muito engraçado, porque assim, por exemplo, eu tenho muito material, ainda vou começar a compartilhar também de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma coisa que eu estou estudando nas relações de emprego, porque eu já estou fazendo implementações no meu escritório em clientes, né? E olha como que as coisas são. No meu mestrado, eu estudei privacidade e intimidade dos empregados dentro da relação de emprego, estudei controle de e-mail, escrevi um livro sobre esse assunto, né? E aí, depois veio essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu falei, opa, eu gosto desse assunto. Comecei a estudar esse assunto, fiz um curso no INSPER, curso na LEC, fiz um curso na FGV, estudei pra caramba. Aí tô criando essa especialidade para mim, que é LGPD, nas relações de emprego. Mas tudo tem uma história, né? Não é que eu comecei a estudar privacidade hoje, né? Eu comecei a estudar no mestrado, há 10 anos atrás. E eu não imaginava que quando eu me interessei pela privacidade e intimidade do empregado, né? Eu iria trabalhar com isso no futuro, numa legislação nova, etc. Então, as coisas vão aparecendo, sabe? A gente vai tendo os nossos interesses e aí a gente vai identificando onde a gente vai, né? É, 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 Exatamente.
E até quando a gente olha para o CEIA, por exemplo, que eu dou aula no curso da segunda etapa da OAB, eu dou aula de Direito do Trabalho e das estruturações das peças, e a Tati dá aula de processo do trabalho. Até nisso, o que acontece? Lá, antigamente, antes da Tati, muitas pessoas me perguntavam, Isa, por que você não dá o curso inteiro? Eu não dou o curso inteiro porque, apesar de eu estudar processo do trabalho, não é a matéria que eu sou especializada. Eu foquei em ser especializada em direito do trabalho e estruturação de peça, prática trabalhista para a OAB. Então, você fazer esse direcionamento, só que isso você vai vendo com o tempo, né, Tati? Porque lá no início eu até pensei, falei assim, gente, eu podia dar parte de processo do trabalho também. Aí comecei a pegar mais processo do trabalho para a OAB para ver como que eu iria fazer. Eu falei, não gosto. Vou arrumar alguém que seja bom, foda em processo do trabalho. Porque igual eu falo, tá, Tati? Eu falo com os meninos, eu falo assim, se eu não achasse que você é a melhor em processo do trabalho, você não estava dando, eu estava dando o seu lugar. Não, e a Isa daria. Ó, fico lisonjeada, porque eu sei que você daria de penal qualquer coisa. Isso, daria sem problema nenhum, tá, gente? Só que eu quero meu curso como o melhor. Por isso que ela dá processo do trabalho, porque senão eu tava dando. E engraçado que hoje em dia eu não gosto muito de dar aula de direito do trabalho. Eu dou na pós, da OAB e tal. Eu gosto, óbvio, mas a minha paixão em sala de aula é processo. Tanto é que a gente, sempre que eu tenho uma questão, como é que eu vou falar, se eu vou discutir ou não de direito do trabalho, eu pergunto para a Isa sempre. E quando a Isa tá com alguma questão, né, Isa, num curso em company, alguma coisa que você tá fazendo, você pergunta para mim. A gente sempre bate bola em relação a isso. E olha que é a mesma área, né? Só que a gente tem esse negócio. E aí, ou seja, mas em um determinado momento eu assentei e fiquei em cima de processo do trabalho, até eu perceber que realmente aquilo ali não tinha muita afinidade comigo. Então não tem problema, na verdade não tem problema não. Nós temos que experimentar para conseguir resolver, né? O que a gente vai seguir. Exato. Gente, adoro meus ex-alunos queridos. Estão todos aqui. Felipe, queridos demais. Túlio. E eu acho que assim, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Mas eu acho assim, é muito engraçado. Você falou um negócio que quem olha para você não sabe o tanto que você já ralou, né? E rala ainda hoje, né? Tipo, a Isadora, a gente, assim, não tem descanso, né? Então, às vezes a pessoa olha pra gente e vê a gente numa posição X, Y e fala, mas deve ter dado uma sorte, né? Deve ter... Gente, persistência, consistência e um pouquinho de sorte, né? Hoje eu tava vendo, não sei quem falou isso, acho que foi o Marcos Mota, que é o sócio lá do Bichara, que é advogado do Neymar, né? Que é um cara mega dedicado, etc. É isso, gente. É consistência, persistência, e aí essas coisas levam a esse ingredientezinho da sorte, entendeu? Você tem que se dedicar e as coisas vão acontecer, não pode ficar parado. Se você fica parado, aí provavelmente você vai ter mais dificuldade de alcançar seus objetivos ou até de encontrar o seu caminho, né? Não tem jeito. Exatamente. E aí, a Thaís está aí ainda, que perguntou Tem pergunta? Do curso da segunda etapa da OAB. Gente, e o que acontece? Essa questão, até para a área, quem quer começar, tem interesse de... Tem gente que fala assim comigo, eu pergunto, não, mas o que você quer fazer? A pessoa fala, eu quero ser professora. Tem a questão para entrar no mestrado, né, Tati? Antes de entrar no mestrado, tem como a pessoa fazer as isoladas primeiro? Sim, tudo tem um caminho, gente. Você pode fazer de ouvinte, você pode fazer de disciplina isolada. Meus alunos, eu acho engraçado que quando eu comecei a dar aula, hoje em dia não mais, fico até chateada, mas quando eu comecei, o pessoal falava, nossa, mas você é muito nova, quantos anos você tem, né? E eu sempre entrava em sala de aula e falava que eu era mestre, porque não era carteirada, mas era porque as pessoas se sentiam inseguras quando elas me viam em sala de aula, né? Porque eu era muito nova quando eu comecei, né, gente?
E aí eu falava, olha, eu já fiz mestrado, etc e tal, do tipo, a faculdade não colocou qualquer pessoa aqui para dar aula para vocês, não. E as pessoas falavam, mas você fez o pós-graduação? Como é que foi? Eu contava, não, gente, eu fiz o mestrado direto, depois e tal. Aconteceu. E o pessoal falava, então não precisa fazer pós? Aí eu dava essas dicas. Eu, não. Eu, eu entrei, mas eu vejo lá muita gente de ouvinte, de disciplina isolada, etc. Existe uma, né? Como é que você vai fazer? O que eu fiz na época que eu estava formando? Eu olhei quem eram os professores do mestrado da PUC, joguei o nome deles no Google, olhei os artigos que eles já tinham escrito e fui lendo os artigos, os últimos artigos, os últimos livros deles. E aí eu passei na prova. Então você tem que ter estratégia para tudo que você vai fazer, né? Exatamente. E pegar e correr atrás justamente para conseguir ir atrás do conhecimento mesmo. Porque senão, gente, se a gente não focar naquilo ali que a gente quer fazer, não correr atrás de conhecimento que nunca é demais, eu falo, Tati, quando eu tô sentindo que eu tô ficando com o tempo muito livre, eu falo assim, esse negócio tá errado. Tá errado, eu tô precisando, eu posso dar uma melhorada naquele curso. Porque se a gente se acomoda, o mercado engole a gente. Exato. Você sabe, né, Tati? Nesse mercado de curso preparatório, o tanto de cursinho preparatório que a gente tem e o se tanto a que já gente faliu. não... O tanto de curso que já faliu. Já faliu, já fechou. Os que estão aí para fechar. É uma coisa que se você não está indo atrás do conhecimento para melhorar, para trazer inovação, você fica para trás. E justamente, gente, o que eu falo com vocês. Se você vai se propor a fazer uma coisa, você tem que fazer isso da melhor forma possível. É o único jeito de dar certo. Mesmo que seja uma mini tarefa. Tem as meninas que que corrigem as peças do nosso curso de segunda etapa da OAB. Sim. E eu fico vendo a monitora, a Ju, que é uma pessoa que está constantemente estudando, porque, gente, quem está comigo, eu gosto, pessoa que fica, eu sei, não tem disso comigo, não, tem que estudar para sempre. Tá. Porque e olha senão... como as oportunidades aparecem, né, Isa? Quem são as nossas monitoras? Quem que entra lá para dar aula igual a Karen? Quem foi a aluna? Que a Isa viu um potencial e fala, putz, e é o que eu falei na live com a Ju, a primeira que eu fiz sobre esse assunto. Pessoal, relacionamento é tudo, networking. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente se porta, né, nessas situações, porque as chances de você fazer um contato ali são grandes. Então, a gente vendo ali que a pessoa é dedicada e tal, você vai indicar, você vai querer que a pessoa trabalhe com você. Então, tem essa questão também. E o tanto de pessoa que passa pela gente e algumas foram porque todas as meninas que estão com a gente, na verdade, elas foram convidadas. Exato. E não o contrário. Elas não vieram pedir para fazer alguma coisa. Sim. Então, mas por quê? Porque elas se destacaram, porque elas são pessoas que estão constantemente estudando e às vezes elas nem imaginariam que elas estariam fazendo isso hoje em dia. Exato. Gente, falta só um minuto, Isa. Quero te agradecer. Foi muito bom ter você aqui, principalmente você é minha super parceira. Quando eu falei com a Isa, Isa, eu vou mudar para São Paulo. Ela falou, não, vai ficar tudo igual. Você vai continuar, pode ficar tranquila. Eu falei, gente, dá-se jeito para tudo. Falou, não, tá tudo certo. Aí eu falei, graças a Deus. É isso, gente. É parceria, é dedicação. Então, assim, a Isa tá em BH, eu tô aqui. Eu tento ir sempre, precisa gravar, vamos. A gente resolve hoje em dia, a gente dá jeito para tudo. Então, assim, sejam confiantes, acreditem em vocês, não fiquem olhando para o lado, para a carreira do outro, sempre falo isso, né? Foca no seu caminho que vai dar tudo certo. E tenta, gente, começa a fazer alguma coisa. Se der errado, volta para trás e começa de novo. Com certeza você vai tirar um aprendizado daquilo ali. Nós somos feitos das nossas experiências. Se não tiver experiência, não cresce. Beijo, querida. Adorei. Muito obrigada.
Beijo, Tatizinha. Tchau, Obrigada pessoal. pelo convite. Vamos continuar assistindo as lives da Tati. Beijo, gente. Isso. Tchau.